Eu acho que não, cara. Eu realmente acho que não vi. Não, não, eu nem pensei em mentir, não. Eu nem tinha pensado nessa hipótese, pra falar a verdade. Deixa eu também botar minha Bíblia aqui que eu acabei não botando. Vamos ver se minha Bíblia tá normal. Ok. Amém. O duro é 24 horas no ar.
Muito boa noite, muito bem, direto aqui do nosso QG, Quartel-General Evangelho Simples, dia 25 de setembro. E o arrebatamento não aconteceu ainda. Pô. Bom, eu tenho convicção que não, mas né... Você que é mais santo que eu, Johnny, você ficou? Você tá aí? É um holograma seu? Não? Essa é a minha mensagem. Caso você esteja a vendo, é porque você ficou mesmo. Se você está vendo essa mensagem, é porque tudo deu errado, né? Aquela coisa. Muito bem, de volta aqui hoje, sexta-feira, nas nossas cestas escatológicas, para falar de escatologia do final dos tempos. Esse tema muitas vezes negligenciado. Aliás, eu te confesso que até pela nossa igreja, negligenciado muitas vezes. Mas enquanto há vida, há esperança, estamos corrigindo Amém. Isso, trazendo esta sumidade diretamente de Florianópolis, ele mesmo, o Perigote eu nunca consigo falar isso, cara. Florianopolense, é isso? Eu vou mudar para as Bahamas, cara. Aí vai facilitar ou dificultar a sua vida. Vem para Taubaté, para chamar Taubatiano mais fácil aqui. Ele mesmo, Dionei Vieira, que tem o meu sobrenome, com certeza um ancestral em comum aí. Dionei, obrigado Amém. Mais uma vez pela presença. Dê sua saudação inicial aí, meu velho. Imagina, é um prazer estar aqui sempre. Né? Sextas-feiras já está reservado. Sempre Evangelho Simples. Até o dia do arrebatamento, né? Amém, que a gente achou que podia ser, de repente, semana passada. Infelizmente não foi dessa vez. Mas estamos aí na luta. Isso te deixa, de alguma forma, desanimado, Johnny? Porque eu estava conversando com um amigo muito querido, mas muito exageradamente escatológico. E ele... Eu conheço o tipo. Então. E ele realmente ele colocou muitas vezes todas as suas fichas em várias datas que passaram aí. E eu sempre dizendo, irmão, não faça isso, etc. E aí, dessa última aí, eu acho que tava, assim, tudo mesmo. Ele colocou tudo mesmo nessa trombeta aí. Você chega a desanimar ou não muda? Porque pra mim, honestamente, assim, talvez é porque eu não estivesse expectando tanto, mas pra mim é uma experiência tranquila de não ter acontecido o arrebatamento ainda, sabe? Eu confesso que, na verdade, eu não estava nessa expectativa toda. Quando você olha os eventos, assim, pelo mundo... como eu falei, acho que até comentei na quinta-feira, né, quando a gente fez a live lá, eu não tinha muita expectativa que fosse agora, porque não tem um cenário, digamos assim, tão favorável ainda. Muitas coisas precisam acontecer para que isso venha realmente a se tornar uma realidade. Então eu não estava com toda essa expectativa, mas eu acordo todo dia, na verdade, isso eu já assimilei, porque existem duas formas de você ir ao Senhor, né? Ou você morre, ou o arrebatamento. Então, o que vier primeiro. E eu acordo todo dia imaginando, primeiro que é um presente que Deus nos dá, né? E Deus nos deu mais um dia, a gente não é dono do futuro, e pode ser o dia que você vai encontrar o Senhor, quer dizer, eu não tenho tanta neura assim não, eu já tive mais, sabe? Acho que em 2014, quando teve o período das luas de sangue e tal, eu tinha uma expectativa muito maior, mas a gente vai amadurecendo com o tempo. E vivenciando essa questão escatológica, mas sem perder de vista essa esperança, né? Essa esperança, ela é diária, na verdade. Porque pode ser, como eu falei, pode ser pela morte ou pode ser pelo arrebatamento. Um dos dois você vai encontrar. Tem uma coisa que eu sempre digo aqui, Janei, que assim, se Jesus aparecesse e corporalmente para você, e dissesse para você que vai ser semana que vem, então quer dizer, uma coisa que é indiscutível, né? Que você não teria dúvida, seria um negócio assim que é com certeza semana que vem. Eu sempre digo que a nossa rotina, ela não deveria mudar, ela deveria ser a mesma, porque se eu tenho certeza que tudo que eu faço é o propósito de Deus para que eu faça, se o trabalho que eu tenho é o propósito de Deus, enfim, a faculdade que eu faço é um propósito de Deus, não faz sentido nenhum deixar de fazer aquilo. Ou seja, significa que eu não estava crendo tanto que a minha vida era como eu deveria viver, entendeu? Então a impressão que eu tenho é que se Jesus fizesse isso, falasse para mim, eu, Lucas, eu continuaria igualzinho, continuaria fazendo live, eu continuaria na mesma jornada. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando para você.
Não, faz sentido. Talvez a gente fosse mais enfático em algumas É, coisas, então. né? É que Sem não, dúvida seríamos mais enfáticos. não que não deveria ser agora. Acho que essa é a questão, né? Exato. Mas é que é você fala com convicção, né? É, Uma coisa é você ser sim. enfático, mas sem a convicção e certeza da Da data. data, sim, sim, Mas sim. quando você tem certeza da data, aí a ênfase sai com muito mais propriedade, né? É verdade. Mas eu acho que nesse ponto é muito mais salutar você imaginar que pode ser quando você acorda, além de você agradecer a Deus por esse dia que você recebeu, por esse presente, lembrar que pode ser o último dia, É, que sem naquele dúvida. mesmo dia você pode encontrar o Senhor, É seja verdade. pela morte ou arrebatamento. Então, eu acho que isso realmente não mudaria o nosso dia a dia. A gente deveria continuar buscando o Senhor com a mesma intensidade Amém. claro, todo dia mais, né? O processo de amadurecimento deveria ser, como eu falo, né? É que nem o ciclo que a gente conversou do Shaná, né? Do ano judaico, né? Que é um ciclo que se repete, mas que há mudanças. Essa mudança deveria ser sempre progressiva e crescente. Hum, Esse é o nosso objetivo, né? hum. Isso não é só por ano, né? Isso é no dia a dia, Amém. acredito eu. Amém. Antes da gente entrar no assunto de hoje, que é a estátua de Daniel, também desde que eu sou criança eu faço maquetes de argila da estátua de Daniel e pinto depois tudo isso. Eu queria só pontuar já uma pergunta do Tadeu Saad, que é o nosso perigote escatológico aqui de Taubaté, e é tio do Dani, inclusive. Que gosta muito do assunto. A gente vai tentar falar no final. O final, os últimos minutos serão sobre respostas, mas eu quero já fazer. Ele falou para falar sobre Gog e Magog, Armagedon e a batalha no final do milênio. Claro que você vai falar tudo isso em 30 segundos no final, você vai ter muito tempo. Mas vai ser legal. Eu também queria mandar um abração para a galera que já mandou o seu oi aí no chat. E a Adriana Brits, que também mora lá nos Estados Unidos e segue os nossos canais, tanto o nosso aqui como o seu. Então, um Uau! abraço para ela. E a turma toda aí, Urbano, o Abraço também. Rodolfo, o Danilo. Eu não vou falar de todo mundo que eu vou esquecer. Meu amigo Dionei, agora essa é a sua deixa. Sem recapitulação do resto, porque eu acho que a gente já fundamentou bem. Eu queria que você nos Uhum. trouxesse agora, então, como é que é essa visão de Daniel aí. Enfim, fale aí, o tempo é seu. Vou ficar quieto. Tranquilo. Beijo. Daniel é um livro bem interessante. Daniel é um personagem muito interessante, né? Eu acho ele fantástico. Primeiro porque ele viveu num momento de império que, de certa forma, nós vivemos hoje, né? Ele viveu num local onde não se cultuava o Deus de Israel, se cultuava, né, outros deuses. Você vê pelos magos, por exemplo, no versículo do capítulo 2, versículo 11, que os magos dizem, olha, o Nabucodonosor, a gente não tem como interpretar esse texto porque os deuses não moram na terra, os deuses vivem nos céus e então não temos como saber o seu sonho. Depois eu vou entrar nesses detalhes, né? Mas isso mostra que eles viviam muito baseado no que eles percebem do mundo, né? Nesses cinco sentidos. Quer dizer, eles não têm um contato com o mundo espiritual, eles não tinham essa pretensão de ter um contato com o mundo espiritual. Ou seja, lembra muito um mundo secularizado também, apesar de eles terem uma crença em deuses, né? Mas lembra essa questão secularizada. E Daniel viveu no meio desse período todo, desse império todo, né? De uma forma, foi inserido de forma brusca, e ele lembra muito a todos nós, né? Porque a gente vive num mundo hoje muito secularizado, com um panteão enorme de deuses, vamos ser bem sinceros, porque tem Uhum. trocentas religiões distintas, né? E a gente sabe que só há um caminho, Além, dos, apesar de terem. além das entidades que têm nome, as que a gente faz entidades sem ter nome, né? O nosso prazer, o Exatamente, nosso dinheiro, a nossa exatamente, saúde. É um exatamente. panteão, é um panteão. Tem um panteão, um panteão. Dinheiro é o deus de muita gente, né? Paulo fala isso em Colossenses 3, quando ele fala que, né, que a avareza é uma forma de idolatria, né? E idolatria é uma forma de. Inclusive, para quem é cristão, é uma forma de pecado espiritual, né? Porque é uma espécie de adultério espiritual, né? Deus leva muito a sério isso. Tanto que ele vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6, né? E depois, 2 Coríntios, já no 7, versículo 1, ele fala sobre isso. Então, Daniel está inserido nesse meio. Ele é meio que forçado a ceder, né? Você vê que ele entra na Babilônia, já colocam para ele um novo nome, ou seja, tentam tirar a identidade dele, né? Não só dele, dos amigos dele também, então tiram essa identidade judaica,
né? E buscam dar a ele novos costumes, né? Porque oferece para eles os manjares do rei e tudo mais. E Daniel faz o quê? Faz uma proposta para se manter o quê? Separado. Dentro, mas ao mesmo tempo separado. Ou seja, inserido nesse contexto, mas buscando ter uma vida santa. Então, Daniel é uma espécie, né? E é um jovem, ele faz isso quando muito jovem ainda. Ele lembra muito de nós. Nós vivemos isso hoje. Nós estamos inseridos nesse mundo, né? Cujo Deus é Satanás, de certa forma, o Deus desse século, que cegou o entendimento, como está em 2 Coríntios 4:4, né? Nós estamos também nessa mesma questão, às vezes sendo meio que fomentados a ter hábitos, né? Ou trejeitos, ou formas mundanas, e a gente busca o quê? Viver nesse mundo, testemunhar nesse mundo, mas de uma forma ainda que mostre que nós somos diferentes, nós fomos separados, somos um povo separado. Então é uma equação difícil, né? É uma equação muito difícil. Daniel está nesse meio justamente para mostrar que nós não podemos, nós não só viver no meio desse mundo e fazer a diferença como ele fez, mas nós podemos ainda alcançar, digamos, uma posição privilegiada, né? Um certo sucesso, porque e até tem envolvimento político, né? Porque Daniel se envolveu politicamente com os reis daquela época, né? Não só de um império, né? Ele passou depois de Nabucodonosor para ainda para o Império Persa logo na sequência. Então ele vivenciou esse período todo, o que mostra que nós, apesar de sermos cidadãos celestes, não podemos esquecer que somos aqui também, temos nossas responsabilidades aqui, né? Então tudo isso, Daniel, um caldo que é muito interessante a gente analisar. Além disso, tem uma questão, porque ele fala, o livro de Daniel profeticamente é incrível, né? Os detalhamentos dele, dos eventos futuros, são muito precisos em vários aspectos, e são precisos até demais que quando você vai para a academia, muitos acadêmicos dizem, não, Daniel não pode ter escrito esse livro no século 6 antes de Cristo. Não pode, porque isso é muito preciso, é muito correto. Esse livro foi, na verdade, escrito no século 2, lá na época dos Macabeus, porque para fazer para escrever o que foi escrito, não pode, ele teria que ter vivido isso. Isso é impossível alguém escrever um livro profeticamente dessa forma. Então você tem uma discussão forte. Cabe inclusive a reflexão de quanto que as academias teológicas elas estão recheadas de incrédulos, né? É uma coisa Exato. impressionante, mas continue. Os seminários, alguns são cemitérios, né? São seminários. Boa. Isso é uma piada, mas é humor negro e triste, de forma cristã falando. Então você tem isso, mas existem alguns detalhes sobre o livro de Daniel que é muito interessante, né? Deus, a gente guardou um cofre e algumas coisas desse cofre dele ele abriu no tempo do fim. E o tempo do fim a gente fez uma série de contas, né? E chegamos que é em 47 quando Israel volta a ser nação, e em 47 começa a acontecer uma série de eventos interessantes. E um desses eventos são os manuscritos do Mar Morto, né, que estavam nas cavernas de Qumran, que é uma espécie de repositório que Deus deixou lá, guardado para esse tempo. Por quê? Porque nesse tempo, é como se Deus soubesse, né, que ia crescer essa questão da crítica histórica, né, essa crítica textual que nós vivemos hoje na academia, que costumava atacar, por exemplo, se realmente houve adulterações na Bíblia ou não, se os textos realmente eram proféticos ou não. E Deus deixa tudo guardadinho lá por quase 2000 anos, bonitinho. Quando eles abrem, encontram, por exemplo, um dos livros maravilhosos, que é o livro de Isaías, praticamente inteiro, entre os pergaminhos de Qumran, para mostrar o quê? Para mostrar que não teve praticamente alterações, né? As variantes textuais são mínimas, e para mostrar alguns textos da época de Cristo, que ajuda a contextualizar como eles pensavam, imaginavam as coisas, mas tem trechos do livro de Daniel. E é interessante que esses trechos do livro de Daniel, eles datados, né, por carbono 14, por exemplo, eles datam do segundo século. Pelo menos 100 anos antes de Cristo, né? E aí você tem a seguinte situação, a história dos Macabeus aconteceu por volta do ano 160 antes de Cristo, né? 164 para ser mais exato, a revolta dos Macabeus, que é quando os acadêmicos alegam que o livro de Daniel tinha sido escrito, né, já que é um nível profético. O problema é que existem alguns detalhes que eles não perceberam. Primeira coisa,
você, eles imaginavam que Daniel teria falado do Império Babilônico, Império Medo, depois Persa e depois Grécia. Mas nós sabemos que Daniel falou do Império Babilônico, depois Medo-Persa em conjunto. Tanto ele fala Medo-Persa que lá no capítulo 6 ele vai falar da lei dos Medos e dos Persas como um só império. Uhum. O Império Grego e o Império que depois nós entendemos como o Império das Pernas de Ferro como o Império Romano. E Roma ainda não era império naquele tempo. Então já temos um detalhamento aí muito interessante. Né? Que Daniel enxergou uma coisa que ainda mesmo no período dos Macabeus, mesmo no segundo século, não tinha acontecido ainda. Segunda coisa, Daniel fala todo o trajeto de Antíoco Epifânio. A gente vai falar disso em outras lives mais para frente. Mas esse personagem, ele lembra muito o que Jesus fala sobre a abominação da desolação. Porque Antíoco ele desconsagra, né, o templo de certa forma. Ele vai lá, ele sacrifica um porco no altar de bronze, depois ele leva uma estátua de Zeus e coloca no Santíssimo do templo, justamente para desconsagrar o templo Profanar. e evitar que os judeus usassem, né, o templo. E depois Antíoco sai dali e ele acaba morrendo de doença mais tarde, bem mais tarde. E os macabeus recuperam, né, e rededicam o templo. Por isso tem a festa da dedicação, a festa das luzes, que é a rededicação do templo novamente. Então eles reconsagram o templo. O problema é que Daniel escreve sobre esse personagem, porque Antíoco, na verdade, ele é uma figura do anticristo já, né, e ele executa passos muito parecidos com o que estão no texto de Daniel. O problema é que Daniel diz que ele morreria numa guerra. Então, por que Daniel, se realmente o livro foi escrito no século II, e sabia-se o fim de Antíoco Epifânio, né? Por que então Daniel errou? Eu teria errado o fim de Antíoco Epifânio desse personagem, já que se acreditava nos macabeus que ele era, né, a figura que Daniel fala. Então, se ele fez isso, né, não teria muito sentido ele ter cometido esse erro. Então já é um outro problema também. Porque foi preciso em todas as outras, por que ele erraria nesta? Por quê? Justamente porque ali não é Antíoco, ali ele está falando do anticristo que ainda virá. Por isso que Jesus fala da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que ainda não tinha acontecido, que não foi em Macabeus, foi no futuro. Ou seja, será no futuro, né? Ainda não aconteceu novamente. Então esse é um outro ponto. Essa sua introdução tem a ver com você mostrar só, principalmente, que o Daniel, o livro de Daniel não foi escrito. É um profeta. É um profeta, realmente é 600 anos antes de Cristo. Não foi uma edição posterior. E você defendeu isso brilhantemente agora, dizendo que não faz nenhum sentido. Do ponto de vista técnico, literário mesmo, não faz nenhum sentido. Muito legal. E além disso, ele dentro dos pergaminhos dos essênios, por exemplo, nessa comunidade de Qumran, que acredita que eram os essênios, você vê que Daniel já é contextualizado ali como o livro do cânon. É um livro sagrado. A gente está falando, se é um livro do ano 100 a.C., pelo menos, são cerca de 50 anos para você, né, tornar um livro cânon. Então é muito recente, algo muito recente, que é mais uma coisa que evoca contra a academia quando tenta tirar, digamos, o caráter profético do livro de Daniel. Então todos esses fatores são importantes para quê? Para que você entenda que Daniel, sim, é um livro escrito muito possivelmente por volta do século VI mesmo, né, por esse personagem que a Bíblia cita, que estava no exílio da Babilônia e que teve, sim, uma série de eventos sobrenaturais onde Deus revela a ele, né, tudo o que aconteceria não só na história recente de Daniel até Cristo, mas desse período que nós vivemos agora. Então, por isso que eu quero contextualizar essa questão, porque a gente vai falar agora da estátua, e a estátua, na verdade, prefigura uma série de elementos que a gente vê ao longo da história, e vai falar de elementos dessa história que nós estamos vivendo agora, muito provavelmente. Então é importante só para ficar bem claro isso. Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta de ignorante, que sou. Como é que faz? Tem alguma dica para a gente conseguir
separar quando a profecia, para que tempo é a profecia. Você pega, por exemplo, Mateus, aí você tem os capítulos de Mateus ali, 24, aquele miolo todo ali, e aí você tem que fazer, ó, isso aqui era para os judeus do primeiro século, isso aqui é pra gente. Tem alguma dica nisso? Você consegue falar rápido se eu não for atrapalhar a estátua de Daniel? Você consegue nos dar Não, uma... eu consigo falar rápido. Não tem como você ser muito preciso nessa questão. Por isso que, geralmente, quando eu falo em questões escatológicas, em algumas delas, quando o texto não é claro o suficiente, eu digo, olha, eu vou dar a interpretação agora, mas dentro do contexto que eu conheço. Então, você vai precisar, primeiro, não basta ficar num livro. Você vai ter que, na verdade, pegar a Bíblia como um contexto inteiro. A Bíblia é um emaranhado, intrincado de um quebra-cabeças escatológico que vem ao longo da história. E é muito interessante porque a Bíblia tem, às vezes, cumprimentos espirituais e literais. E pode ser, às vezes, que são somente espirituais, não necessariamente literais. Né? Por exemplo, fala do dragão de 7 cabeças. Eu não consigo enxergar literalmente um dragão de 7 cabeças, né, surgindo por aí e soltando fogo. Mas é possível? Bem. Uma coisa, uma coisa meio Caverna do Dragão, lembra Caverna do Dragão, o desenho? Nos desenhos funciona, né? Mas o Tiamat, mas Exatamente. Não dá para você ver. Não dá para você ver. Tem gente que acha que é literal. Tem gente que acha que tem um cumprimento literal. É muito difícil, né? A gente vai recomendar. Você pode contextualizar. A gente vai nos recomendar o Espírito Santo que vai nos conduzir nessas discussões, é isso? Sempre. Amém. E muita história, estude muita história. Por quê? Porque existem cumprimentos parciais, às vezes sombras de algo que vai cumprir. É o caso de Antíoco Epifânio que a gente está falando agora. Antíoco parece cumprir tudo que Daniel coloca, né, a partir do capítulo 8, 9 e em diante. Né? Parece que ele cumpre várias coisas, mas na verdade não. Na verdade você vê que ele não morre como deveria, né, segundo o que Daniel disse que para morrer, e o próprio Cristo fala que a abominação da desolação não tinha acontecido ainda, quer dizer, é no futuro. Então, certas coisas, os textos são claros, mas não tem uma regra geral, sabe? É que nem fazer regra de exegese. Por exemplo, se você definir a boa exegese, que a gente aprende nos seminários e tudo mais, as regras são muito boas, mas, por exemplo, Mateus parece ser um péssimo exegeta, porque Mateus pega Oséias 11 e fala, do Egito chamei meu filho. Aí você pega o texto e você vai ver do Egito chamei meu filho e Mateus atribui isso a Cristo. Não, isso se cumpriu no Filho, em Cristo. Só que você lê o texto, está falando do povo de Israel que estava no Egito. Então, quando você pega o texto e olha pelas regras atuais de exegese, você vai dizer, Mateus é um péssimo exegeta, mas está na Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou ele. Foi chancelado ele disse pelo que é assim que... Deus, né? Então, sabe o que é? As nossas regras são limitadas. Volto a dizer, o Espírito Santo é limitado. Nós não cabemos em caixinhas. Se você quiser entrar numa caixinha e ficar dentro dela, beleza, você vai brigar às vezes com o próprio texto por causa disso. É o caso de Mateus, por exemplo, você vai brigar com Oséias, vai brigar com Mateus, e vai dizer, Mateus não sabe fazer interpretação de texto. Mas quem está mandando o Espírito Santo não cabe em caixa, então a gente tem que sair da caixa. É o mesmo caso. Amém. Vamos lá pro texto? Vamos ao texto, vamos à estátua. Vamos ao texto. Essa estátua. Eu vou falar rapidinho, porque a gente vai ter... Esse texto de capítulo 2, ele se completa com o capítulo 7 de Daniel. Daniel, na verdade, a construção do livro de Daniel, eu vou falar disso mais tarde, mas ele tem uma construção muito interessante. Né? Então, o capítulo 1 tem um paralelo do capítulo 6, o capítulo 2 tem um paralelo do capítulo 7, e assim ele vai sucessivamente até fechar todos os capítulos. Então, esse paralelo do capítulo 2 que a gente vai falar agora, vai se fechar mesmo só lá pelo capítulo 7, quando a gente começar a falar dele. Deixa eu mostrar o texto e falar um pouco do texto. Muita gente já conhece, eu só vou comentar, se quiser, eu compartilhei minha tela, né? Tá na tela já. Então, tá na tela já, beleza. Né? A primeira coisa, depois de você ler em casa, o texto é longo, tá? Daniel capítulo 2, ele é relativamente longo, então eu não vou me ater a muitos detalhes aqui. Eu vou direto ao ponto em alguns aspectos. Né? Deixa eu pegar a minha apresentação, que acho que eu já tinha deixado mais ou menos no gatilho aqui, ó. Ok. Deixa eu só melhorar a minha qualidade. Vou botar em full quality. Pronto. Vai ficar um pouco mais lento, mas o que interessa é o texto. Opa, passei demais a nossa estátua querida aqui. Vamos pro texto. Perfeito, é isso mesmo. Ó, Daniel 2, 36, 42.
ok? Perfeito. Aqui está a interpretação do texto. Eu vou ler essa parte porque isso aqui é fundamental a gente entender. Então, Daniel pegou toda a questão do sonho de Nabucodonosor, né? E ele vai agora dar a interpretação do sonho. Ele fala assim, ó, Nabucodonosor, esse é o sonho, e também a sua interpretação. Então ele diz assim, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que se dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. E como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos ou dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os artelhos dos pés, os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então essa é a interpretação de Daniel. Quando você pega o contexto anterior, quando ele começa a interpretar, ele vai deixar bem claro o seguinte: primeiro, quem define os reis da terra é Deus, em última instância é Deus. Ele define, ele coloca, e ele dá a quem ele quer. Né? Ele vai reiterar isso lá no capítulo 4 de novo. Né? E ele escolheu colocar na mão de Nabucodonosor. Então, isso é importante por quê? Porque Deus não só fazia isso no passado, como Deus continua fazendo. Às vezes a gente tem uma certa briga com determinadas questões em relação à regência do país, por exemplo, mas é como Paulo fala em Romanos, é como outros textos relacionados, quem coloca é Deus e temos que orar por esses que colocaram. E se quisermos trocar, temos que pedir para Deus trocar. E tem uma questão Então, que inclusive Deus pode colocar exatamente como até mesmo como juízo, né? que é o caso da Babilônia. Tanto que ele chama Nabucodonosor de servo, né? No texto ele fala meu servo Nabucodonosor, e ele escolhe a Babilônia para ser instrumento de juízo sobre Israel pelos vários questões dos pecados que Deus há muito tempo vem avisando por Jeremias, por Isaías, né? Mas isso também é interessante observar no texto, que ele usa a Babilônia como instrumento de juízo, mas ele depois assim, mas eu depois vou cobrar da Babilônia os seus excessos. Ou seja, ele não é só juiz e usa a Babilônia como instrumento de juízo, mas o próprio Deus fala, e eu vou depois entrar em juízo contra a Babilônia, porque a Babilônia fez coisas que não devia ter sido feito. Né? Então é interessante toda essa questão de como Deus faz a sua regência, porque ela às vezes a gente se espanta com o que Deus faz e não parece não caber na nossa mente. Você quer ver um exemplo do próprio Faraó, né, na hora de sair do Egito, que Deus endurecia o coração, porque ele tinha um projeto até o final, precisava completar tudo aquilo, é o plano de Deus, mas mesmo assim Faraó não deixa de ser culpado, né? Então é uma coisa muito interessante esse juízo, essa justiça de Deus. É uma loucura pra gente. Foge da nossa compreensão. Dá para você entender quando você junta isso um pouco com Jeremias 9, 23, 24, quando Deus fala que ele, lá no finalzinho do texto, que ele tem prazer em oferecer misericórdia, juízo e justiça. Ele dá nessa ordem. E é interessante que Jesus cumpre essa ordem e vai cumprir à risca, né? Porque Jesus, na sua primeira vinda, vem oferecer misericórdia. Na sua segunda vinda, ele deixa claro isso lá em Mateus 25, que ele vai trazer juízo, para estabelecer então um reino de justiça. E Deus faz essa mesma tratativa com o ser humano. Primeiro ele oferece sempre a misericórdia. Se você rejeitar a misericórdia, você vai enfrentar o juízo. E aí vai ser estabelecida a justiça baseado nesse juízo que foi definido, né? Foi julgado. Então, é muito interessante e você vê isso em vários elementos, como é o caso de Faraó. E é o caso de Nabucodonosor, né? Que Nabucodonosor também Deus ofereceu a ele antes misericórdia, avisou ele de algumas coisas que aconteceriam, mas ele ignorou a misericórdia, né? Então isso também é interessante a gente observar.
Vamos para a estátua, Vamos lá. que eu vou falar dela rapidinho. A estátua fala desses 4 elementos, 5 na verdade, né? Você tem a cabeça de ouro, que Daniel diz é o próprio Nabucodonosor, é a própria Babilônia, né? Depois você tem esse peitoral, né? E os braços de prata, que fala do Império Medo-Persa. É interessante que você tem 2 braços, né? E você tem 2 componentes desse império, os Medos e os Persas. Depois você tem os quadris de bronze e fala da Grécia, né? Os quadris de bronze fala da Grécia. Depois você tem as pernas de ferro, e a grande maioria das pessoas interpreta isso como sendo Roma, né? E eu vou entender isso como Roma, porque alguns colocam como Império Islâmico. Mas o Império Islâmico, de certa forma, pode ser uma extensão também do Império Romano em alguns sentidos. Porque o que acontece? Você vê que tem 2 pernas de ferro. E se você observar o Império Romano, ele parte de um conjunto, como dos quadris, que é único, mas o Império Romano depois vai se dividir entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E você vai ver que o Império Romano do Ocidente vai até mais ou menos o ano 400, até o século V, basicamente. Mas o Império Romano do Oriente, ele tem 1000 anos, pelo menos, de império, né? Só vai cair lá pelo século XV, porque ele depois vai só mudar o nome para Império Bizantino e depois ele, de certa forma, o Império Otomano é uma extensão desse Império Bizantino, né? Então, você pode entender essa estrutura das pernas de ferro como uma das pernas evoca o Ocidente, fala muito da questão da Europa, por exemplo, né? E outra perna você pode entender como sendo o Oriente, que fala muito da questão da Ásia, né? O Oriente Médio, que é o que você vê entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, o bizantino também. E depois você tem os pés, que são parte de barro e parte de ferro, né? E novamente aqui você tem essa questão que isso ainda a gente não viu acontecer, talvez estejamos vendo agora, Uhum. porque esse é o Império futuro, né? Por Império Romano a gente vê pela história recente, mas o Império relacionado a essa mistura de barro e ferro já é um pouco diferente. Então esses elementos da estátua são interessantes para se observar. Não custa lembrar também que você tem impérios anteriores. Aqui não fala do Império Egípcio e nem do Império Assírio, por exemplo, né? Que são anteriores ao Império Babilônico. Ô, Você ia Johnny, perguntar alguma coisa? duas perguntas. Então, bom, só para pontuar para quem não tem essa cultura bíblica que está nos acompanhando, isso foi um sonho, né? Foi um sonho Foi um de sonho de Nabucodonosor, isso, Nabucodonosor do rei. e o Daniel, o profeta, ele vai interpretar esse sonho que ele teve. Então, só para, acho que ser bastante simplista na afirmação para construir para quem Sim, não entendeu. E aí você está dizendo não, o próprio texto diz que a cabeça é Nabucodonosor e ele vai fazer agora, vai desenrolar ao longo da história o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e o pé que é barro misturado com ferro. Você está dizendo, e a minha pergunta é essa, que esse pé barro misturado com ferro, isso ainda não estamos vivendo agora, é isso? Não é na época que Jesus veio há 2000 anos atrás. nós estamos talvez vivendo isso agora, porque esses pés vão depois apontar para os 10 dedos, né? E esse 10 dedos ele evoca também Apocalipse, vai acabar falando, né, de 10 chifres, por exemplo, que vão surgir. E são 10, uma aliança entre 10 reinos, de certa forma, né? De onde virá depois um chifre pequeno. Então você tem o que Daniel coloca como sendo os 10 dedos, os artelhos, né? Como sendo uma imagem depois que Apocalipse vai evocar também. De um reino que ainda, e uma aliança que ainda não aconteceu. Se a Né? gente Então imaginasse só. isso é interessante. Se a gente imaginasse, por exemplo, 1000 anos depois de Cristo, a gente está em que momento da estátua? Tem como fazer essa referência? Estaria nas pernas, é isso? Não, nós estamos nos pés já, Já porque desde esse depois. movimento, o que não aconteceu ainda é que nós ainda não vimos os 10 dedos. Ok. Talvez estejamos vendo os germes desses 10 dedos, ou seja, já estamos nos pés de certa forma, vivenciando essa questão dos pés, por quê? Porque você vê essas movimentações, né? Aí vale lembrar um pouco do que a gente já viu nas outras lives. Por exemplo, você lembra que Nabucodonosor tem um sonho no capítulo 4 também, em que ele vê uma árvore que cresce e domina toda a terra. Depois ele recebe
né, um aviso dos vigilantes, né, dos sentinelas, para que cortasse a árvore, mas deixasse o toco da árvore lá, e esse toco vai ficar preso por cadeias de ferro e de bronze. Então você tem um elemento que aponta para Nabucodonosor de novo, que é essa estátua, né, a cabeça de ouro. Vale lembrar que o Império Nabucodonosor envolve toda aquela região que nós chamamos hoje de Iraque, né, Síria, né, o Líbano ali, a parte da Turquia. Então toda aquela região que envolve inclusive Israel, da Mesopotâmia, é o contexto do Império Babilônico. E você vê esses movimentos acontecendo muito hoje lá. Então, o que você vê? Você vê que por um período de quase 2.500 anos, que nós vimos na segunda live sobre isso, aquela região ficou debaixo de ferrolhos do que a gente chama hoje de cultura greco-romana. Né? Nós vivenciamos hoje, né? Nós vivemos, no Ocidente principalmente, essa visão greco-romana. Ou seja, nós herdamos conceitos culturais, né, e políticos gregos e romanos, que acabaram, digamos, orientando boa parte do Oriente, do Ocidente, desculpa, e uma parte pequena do Ocidente, desculpa, do Oriente. Então você tem essa conotação que também envolve Israel, porque Israel também fica debaixo do que? O texto lá de Levítico 28, que a gente também leu, fala que eles ficavam com um céu de bronze, debaixo de um céu de bronze, depois que eles obedeceriam a Deus, e o chão seria como chão de ferro. Novamente, eles estão limitados o quê? Por uma cultura greco-romana. Por quê? Porque bronze fala da Grécia, ferro fala de Roma. Então você tem a cultura greco-romana envolvendo os judeus até 47, e não por acaso envolvendo toda a Mesopotâmia até 47 também, porque com o final da guerra que você vê aquela região do Iraque começando a ter novamente liberdade. A gente até leu um livro aqui sobre a Babilônia, um livro secular, que fala justamente essa informação, que ficaram quase 2.500 anos debaixo de vários impérios ao longo dos séculos, nunca tiveram liberdade e vão ter só quando? Logo no final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa estrutura greco-romana, né, ela está começando a perder a sua força porque nós entramos na questão dos pés. É o que eu imagino a partir de 47, quando o tempo dos gentios, de certa forma, está findando, você entra nesse processo agora, né, que é o processo final que nós estamos vivenciando. E é interessante ele usar esses contextos, por quê? Porque é como se a Babilônia voltasse à vida, de certa forma, esse conceito da Babilônia, por isso que é interessante quando você estuda escatologia, você estudar como era a Babilônia e o reino da Babilônia, porque é como se ele voltasse no tempo do fim, em algum aspecto. Porque, por exemplo, se você vai ver Nabucodonosor diz que o texto, Daniel fala que ele podia fazer o que ele quisesse. Nabucodonosor não tem nenhum ferrolho, digamos assim, nada que o prenda, nenhuma lei que o limite. Ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Se ele mandasse matar, mataria. Coisa que você vê que no Império Medo-Persa, o império seguinte do rei Dario, por exemplo, não é a mesma coisa, nem com Ciro. Por quê? Lá no capítulo 6, né, ele dá um decreto, por exemplo, que é o decreto que não pode mais orar, né, a não ser buscar os próprios deuses do Império Medo-Persa, e encontra o Daniel orando para o seu Deus. E aí acontece toda aquela situação que leva ele para a cova dos leões. E o rei ficou angustiado, porque está vendo Daniel indo para a cova dos leões, mas ele não é o que ele queria. Só que ele não pode mudar o decreto. Por quê? Porque é um decreto, né, do reino persa que ele não tem poder para mudar. Ou seja, diferente de Nabucodonosor, que fazia o que ele queria, como ele queria, você já vê que o Império Medo-Persa é um reino inferior, que já começa a ser limitado pelas próprias leis do seu próprio império. Por isso que ele sai da cabeça de ouro e agora é um império baseado na prata. Né? É um império inferior. Você vai ver isso ganhando cada vez mais força quando você pega o Império Grego, por exemplo. Por quê? Porque o Império Grego já vem com todo o conceito, inclusive, ele sai das cidades-estados, né, como Atenas e tudo mais, e começa a criar o conceito germe do que a gente chama hoje de democracia, que é regido não mais só por um ditador, imperador, como era Alexandre, de certa forma, mas ele tem um conselho já. Ele já se reporta a alguém. Ele já não tem todos os... Apesar dele ser imperador, ele é limitado por uma série de senadores, por exemplo. Né? Então ele tem um conjunto maior. E quando chega a Roma, então, isso fica muito mais evidente. Né? Quando chega a Roma, você tem todo o círculo dos senadores de Roma, então o poder começa a ser partilhado
né? E isso vai, cada império que vem subsequente, até chegar nos dias atuais, você vê que hoje, por exemplo, nós vivemos o quê? Aqui, por exemplo, o presidencialismo tem três poderes. Esses três poderes têm que trabalhar, né, de forma conjunta, mas são independentes. Em tese, deveriam ser independentes, né? Ou seja, o presidente não é todo poderoso como seria Nabucodonosor. Por isso que você vê esses impérios, né, os seus regentes, digamos assim, perdendo gradativamente o seu poder, a sua força. Isso evoca um pouco a questão dos pés, lá embaixo, né? Onde ele tem a força do ferro, por exemplo, nós temos hoje a força do ferro. Deixa eu falar umas coisas só antes de eu chegar na força dos pés, rapidinho. E é muito curioso que é a questão, quando Daniel fala sobre a mudança do Império Grego para o Império Romano, que sai do bronze para o ferro, não por acaso, não curiosamente, né, e não é uma jesuicidência, que é justamente a mesma época em que nós saímos da idade do bronze para ir para a idade do ferro. Não por acaso. É Historicamente como no se mundo é lido dessa forma. historicamente. Se você pegar a divisão da idade do bronze para a idade do ferro, você vai ver a divisão justamente do Império Grego para o Império Romano. Essa migração desses dois impérios. Então isso já evoca uma coisa muito interessante. Outra coisa que é curiosa. A gente costuma dizer que o anticristo, por exemplo, lá na frente, vai dominar o mundo todo. O problema é que isso não é verdade. Você não pode levar isso na literalidade. E eu vou explicar por quê. Quando você pega o Império Grego, a descrição que Daniel dá do Império Grego, quando ele fala dos quadris, que são de bronze, ele vai dizer que é um império que dominou o mundo todo. Diz assim, esse império domina o mundo todo. O problema é que você olha nos mapas, quando você olhar nos mapas, vai ver que o Império Grego não dominou o mundo todo. O Império Grego dominou boa parte do Oriente Médio ali, uma pequena parte da Europa, muito pequena parte da Europa, né, e uma parte da Ásia, né? E talvez chegou, acho que até um pouquinho da África ali, né? Na parte de cima que tem o Egito. Mas o mundo todo, não pegou na China, por exemplo, né? Não pegou o Japão, por exemplo, que são culturas milenares, né? Não tô nem falando das Américas, que foram, em tese, descobertas, né? Entre aspas, muito mais tarde. Mas mesmo naquela região, você vê que ele não domina todo o mundo. Então você vê a Bíblia usando, às vezes, uma linguagem, né, que a gente chama de hiperbólica, quando você fala sobre exegese e tudo mais, tem essa linguagem poética, essa linguagem hiperbólica, e você vê essa mesma linguagem sendo usada depois para o anticristo. Então, se eu usar, né, uma interpretação nesse sentido e observar o que o texto já falou no passado sobre o Império Grego, eu posso assumir que não necessariamente o anticristo domine o mundo todo. Porque isso pode ser uma linguagem hiperbólica como foi para a Grécia. O outro ponto que evoca que ele não domina o mundo todo é porque o próprio texto de Daniel, alguns capítulos à frente, vai deixar claro que Edom escapa de suas mãos quando ele vai falar do anticristo. Peraí, se eu domino o mundo todo, como é que uma região, que é Edom, por exemplo, escapa das minhas mãos? Né? Como é que eu posso ter alguns textos, outros, que falam que vem reinos contra ele? Peraí, mas eu domino todo, como é que alguém vem contra mim? Então você vê que essa figura que nós criamos de um anticristo que domina o mundo todo, biblicamente ele não se realiza, né? Existe uma linguagem poética, uma hipérbole nesse sentido. É claro que o mundo inteiro vai ser afetado, mas ele não vai ter, até porque pelo tempo que foi reduzido, e o tempo foi abreviado justamente para que, né, ainda haja... Voltamos. Caiu temporariamente, voltamos. Acredito que sim, cara. Me perdoa aí, mas aí são aquelas falhas que são impossíveis de ser previstas. Primeiro não se machucou, né? Não se machucou. Você me perdoe. Volte um pouquinho aí. Quando caiu aqui me deu um susto e eu acabei me perdendo aqui também. Perfeito, isso mesmo. Uhum. O áudio dele tá chegando? Baseado nisso que Daniel coloca de que a Grécia dominará o mundo todo, e na verdade não dominou, né? Você tem a mesma questão do anticristo, não necessariamente ele tem que dominar o mundo todo. Por isso que o texto de Daniel fala que Edom escapa de suas mãos, por isso que você tem alguns textos
que falam que alguns povos vêm contra ele, porque se você domina o mundo todo, você não tem povos contra você e ninguém escapa das tuas mãos. Mas não é o que o texto necessariamente diz. Né? Então, mas claro, vai acabar influenciando o mundo todo. Né? O mundo todo vai, de alguma forma, sofrer. É que nem na Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial. Mas não caiu bomba no Brasil. Mas o Brasil sofreu com isso? Claro que sofreu. Né? É. Ô, Então, Johnny, você tá plantando essa sementinha aí por quê, cara? Você tá querendo construir o quê? Quando você fala isso, está dizendo que tem um anticristo já, uma figura que pode estar dominando uma parte do mundo, que é suficiente para o cumprimento das profecias bíblicas. Seria isso que eu estou te lendo, meu nobre colega? não cheguei nesse ponto ainda. Eu estou dizendo que quando ele vier ao poder, ele não necessariamente vai ter controle sobre o mundo todo, como as pessoas às vezes acreditam. Não será necessariamente assim. Né? E tem elementos textuais para mostrar que não. Né? Então isso fica claro. Né? Outra coisa importante são os termos que Daniel usa, né? Porque a gente fica pensando, e essa questão desses 10 reinos? Tem algumas coisas que eu poderia falar, mas eu vou pular para a gente poder ir para os finalmente. Perfeito. Lembra que a gente vai voltar nesse assunto quando entrar nos 4 animais. Tem um termo ali, deixa eu pegar a Bíblia lá, né? Eu compartilhei aqui, deixa eu só sair um pouco do texto. Melhor, acho que eu tenho aqui na minha apresentação. Deixa eu botar um pouco aqui na minha apresentação. Aqui, ó. O texto de 2,43 fala assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Aqui tem várias coisas interessantes. A primeira coisa aqui é que isso aqui está em aramaico, tá? Em aramaico ele está usando para mistura, o termo para mistura é o termo arab, tá? Do aramaico. Arabe é o mesmo termo depois ligado aos povos árabes. Então, claro, não posso afirmar isso com toda certeza, mas eu posso especular que talvez o próprio termo me indique um pouco de como seria ou qual elemento está relacionado a essa mistura. E ele fala muito dessa questão do povo árabe, de certa forma. Né? E a gente vê a questão do Islã, por exemplo, cada vez ganhando mais evidência, principalmente no Oriente. Né? Então, tem alguns elementos que é interessante de colocar, porque se você olhar, por exemplo, os impérios, né? Você tem, por exemplo, o Império Egípcio, antes do Império de Nabucodonosor. Ali você tem um mapinha do Império Egípcio, né? E se você olhar o Império Egípcio, ele tem toda a parte, né, da África ali do norte, né, parte da Etiópia hoje, que é Cush, né, antigo Cush, e a parte de Israel, inclusive. E hoje, se você olhar nos mapas atuais, todos esses países, com exceção do próprio Israel, são islâmicos. Todos eles hoje. Né? Então, todos os países do antigo Império Egípcio são muçulmanos hoje. E é interessante que quando você fala do Egito, Isaías 19 fala que Deus vai combater contra eles. E fala de um texto que não necessariamente já aconteceu. Né? Lembra que as profecias às vezes têm múltiplas camadas de cumprimento, no passado e no futuro. Né? Assim como é o caso da própria Babilônia, né? A misteriosa Babilônia. Você tem, por exemplo, o Império Assírio. O Império Assírio, que é precursor do Império Babilônico, você vê no mapinha em verde aqui, né? E ele praticamente ocupa toda a região do futuro Império Babilônico. E todos esses países, com exceção da Grécia, talvez, ali, daquela região que vai para... Né, hoje a própria Turquia, são também países islâmicos. Todos eles hoje. E é interessante que você olhar Miqueias capítulo 5 e Isaías capítulo 14, fala que o Senhor vai combater também contra eles, né? Falando do Império Assírio. Depois você tem o próprio Império Babilônico, que a gente acabou de citar, que é a cabeça de ouro, né? Que você vê que é basicamente o mesmo do Império Assírio, só que mais expandido ainda. Que também, né? Todos os países que você vê aí no mapa são hoje muçulmanos. Né? E o texto também diz que o Senhor combate contra eles, como está em Jeremias capítulo 49 até o capítulo 51. Você vai ver isso no Império Persa, mesma coisa. Né? Inclusive o Irã, por exemplo, ainda hoje se chama, né? Eles chamam a si próprios de persas. Irã é um termo recente, né? Que foi cunhado no século passado, na verdade. Mas os próprios iranianos ainda se reconhecem como sendo os persas. Também hoje, praticamente todos esses países são muçulmanos,
né? E o texto do Senhor combate contra eles, como está em Ezequiel 38, Gog, né? 38 e 39, Gog, a guerra de Gog e Magog, a gente vai falar disso daqui a pouco, um pouquinho, se der. Depois o Império Grego, que é praticamente a mesma forma, tirando a Grécia, que não é muçulmana, todos os outros países também são muçulmanos. E aí, finalmente, você tem o Império Romano. E o Império Romano tem dois braços, tem o Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? E aí, claro, envolve a Europa. Então, do Império Romano do Oriente, por exemplo, praticamente todos eles são, né, que é o antigo Império Bizantino, são muçulmanos. Mas nós vemos um movimento hoje na Europa, né? Aqui eu botei a revista da National Geographic, por exemplo, acho que é de 2017, 2018, se não estou enganado, que fala dos novos europeus. Você vê uma migração e um crescimento, é, enorme do povo muçulmano na Europa. Ou seja, a Europa, aos poucos, ela está sendo islamizada. Então é como se você visse esse termo, né, esse termo árabe da mistura, Eles já né, disseram falando um claramente que pouco essa é uma disso. estratégia de domínio, né? Eles já disseram sobre isso, que essa Já, não, é é, assumido. é. É assumido. Os próprios islâmicos sabem e divulgam isso de certa forma, que é uma forma de você dominar. Uhum. Né? E é pela semente, né? Sim, Lembra? sim. Fala da semente. Uhum. E eles têm muito mais filhos, por exemplo, do que os europeus. Né? A quantidade de filhos. Por isso que você tem, às vezes, é, alguns gráficos mostrando que daqui, sei lá, 50 anos, a Europa praticamente toda ela vai ser islâmica em vários aspectos, né? Então, por quê? Justamente pela densidade populacional, né? Vai crescer enormemente. Isso é importante por quê? Porque você vê que aqueles textos que eu botei ali, Miqueias 5, Jeremias, Isaías 14, né? O próprio Ezequiel 38, 39, se você olhar, praticamente todos aqueles países ali são islâmicos. Praticamente todos eles, hoje. Então você vê o Islã no centro das profecias bíblicas hoje. Ou seja, para você teria que remover esse conceito de um anticristo que vem da Europa, europeu, por exemplo. Ele ganha força por causa de Daniel 9:26, né, que fala que o povo do príncipe que adivinha destruirá o templo. Não vai dar tempo de falar isso hoje, vamos deixar para o próximo. Eu vou falar com isso com detalhes. A gente vai ver que necessariamente essa interpretação romana de que tem que ser romano não é de todo verdade. Existem vários elementos, por isso que é importante conhecer a história Uhum. e o próprio termo bíblico que é usado ali para povo, né? Para a gente poder realmente interpretar o texto de Daniel 9:26. E por que Islã está no centro de todas essas profecias? Israel está lá interligado, a gente vê hoje os acordos feitos com países islâmicos, ou seja, é uma forma de você entender o seguinte: são os pés de barro e ferro misturados. Cada pé, o que você pode entender é o seguinte: lembra que são duas pernas. Se eu olhar a luz do Império Romano, eu tenho o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então eu tenho um pé na Europa e eu tenho outro pé no Oriente. Então eu tenho 5 dedos desses pés que podem estar apontando para a Europa e 5 dedos desses pés que estão apontando para o Oriente. Então digamos esses 10 reinos que vão surgir no futuro não necessariamente são todos europeus e não necessariamente são todos orientais. Na verdade, eu posso ter esses 5 dedos falando do Ocidente, Europa, e do Oriente, né? Que aí envolve o Oriente Médio, talvez, e aqueles países islâmicos lá, e a Europa talvez já esteja muito mais islamizada ainda. Porque lembra que ele vai ter a força do ferro, mas a fraqueza do barro. O que nós vivenciamos hoje? Hoje você tem os povos, né? Isso em geral, poderosos, porque ferro fala de poder, fala de força. Lembra? Ninguém esmiuça o ferro vai e esmiuça tudo. Nós temos esse poder do ferro, de certa forma, hoje. Antigamente, Roma mostrava esse poder através do quê? Da sua força, né, nos exércitos militares. Então, você tem aqueles escudos e as espadas de ferro. Mas hoje nós temos o quê? Nós temos as armas, né, feitas armas de ferro. Nós temos os tanques de guerra, nós temos aviões, porta-aviões, etc. Nós temos todo esse poderio das ligas de ferro envolvidas, ou seja, temos todo esse poder dos armamentos, mas nós temos a fraqueza do ser humano. O ser humano, isso não dá para negar, nós estamos sendo enfraquecidos, e não se sinta ofendido, né? Porque eu faço parte dessa geração, mas
aparentemente, as gerações, à medida que elas vão sendo influenciadas pela mídia, TV, etc., e a própria educação, nós estamos nos tornando cada vez mais frágeis. O ser humano está sendo fragilizado. Por exemplo, o homem masculino está sendo feminilizado, né? Está sendo tirado do homem a sua masculinidade. Há uma guerra para tirar isso do homem. Então ele está se tornando cada vez mais frágil, né? E as mulheres estão tentando ganhar uma força que elas, em alguns aspectos, não vão conseguir nunca, né? Em outros, sim. Mas mesmo assim, envolve o quê? A fraqueza da natureza humana. A nossa fraqueza da natureza humana. Apesar de termos todo um poderio bélico enorme. Então nós temos um poderio fortíssimo, bélico, mas o ser humano está fragilizado, está, digamos, cada vez mais fracassado, mais parecido com 2 Timóteo 3,19, né? 3 do 1 ao 9, desculpa, quando ele descreve ali a geração do tempo do fim. E ele fala que são tempos perigosos. Por quê? Porque o amor vai esfriar, né? O amor vai ser autocentrado. Então, nós vamos ver cada vez mais o ser humano no seu pior nesse sentido. E a gente vê um pouco disso, né? As próprias guerras mundiais e a própria ascensão de Hitler mostra um pouco disso, né? E talvez, obviamente, o ambiente necessário para que haja, né, a vinda desse anticristo, porque Hitler, de certa forma, é uma prefiguração, assim como já foi Napoleão e outros, né? Mas o que virá, ele vai usar o pior que tem, né? Então, vai tornar os outros brincadeira de criança. Mas vai se usar o quê? Da nossa fragilidade, dessa fraqueza humana que a gente tem hoje, né? Claro, existem outras interpretações, por exemplo, tem gente que vê a questão da tecnologia, a ascensão tecnológica, porque nós somos o barro, né? O ser humano é o barro, e o ferro pode ser a tecnologia. A gente vai falar aí de implantes, né, cerebrais, o próprio Elon Musk com o seu Neuralink, né, por exemplo, colocando... mas certas coisas nesse sentido são interessantes se você vislumbrar, mas tem muita ficção científica aí, tá? Vende-se muito vaporware, a gente chama isso na parte de TI, tem muita gente vendendo vapor, coisas que não vão se realizar, né? É muito mais comercial do que real, tá? Mas assusta. Muita gente fica assustada com isso, né? Eu acho que hoje dá pra gente fechar por aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. A gente não vai falar da pedrona que vem e bate embaixo, não vamos falar hoje. A gente pode falar da pedra pelo seguinte, uma coisa importante da pedra, isso é fundamental, essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Primeiro, essa pedra não é a extensão da estátua. Ou seja, essa ideia de que você teria um império, né, esses 4 impérios, depois o cristianismo vai dominar a terra e vai surgir todo o ambiente, e aí dali Cristo vem reinar, etc. Por quê? Porque todo mundo virou cristão. Não acontece. Por quê? Porque essa pedra não é a extensão da estátua. Perfeito. Segundo, a pessoa diz, não, mas isso começou a acontecer quando Cristo veio na sua primeira vinda. O problema é que na primeira vinda de Cristo, a parte da estátua só está completa até as pernas, não tinha chegado até os pés. Então, a parte da estátua só está até as pernas, bem no início das pernas ainda, nas coxas, digamos assim, né? E a pedra, o texto diz que a pedra vem sobre os pés, não sobre a perna. E a partir dos pés, eles migalham o resto. Então, não pode ser a primeira vinda de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo está relacionado ao início das pernas. Os pés nem existiam ainda. Então, não dá para você fazer um cumprimento espiritual. Não, é porque espiritualmente Cristo já reina e ele já está dominando. Não, senhor, não está. Aquilo ali só vai acontecer na segunda vinda. Porque a segunda vinda, essa pedra que é Cristo vem, vai acabar primeiro com esses artelhos e depois os pés, ou seja, toda essa força do anticristo e da besta, falso profeta, todo esse conglomerado. E aí você vê que o texto diz que a partir dali ela vai despedaçando e ela vai crescendo até dominar toda a terra. Então isso é uma visão é uma visão da segunda vinda de Cristo que vem, né, que envolve a guerra do Armagedon e tudo mais ali. E aí o que acontece? Cristo estabelece o seu primeiro reino em Israel, e é interessante entender isso, porque mostra que, primeiro, Cristo não vem com uma farinha de condão, né, e dá um toque de pirlim-pim-pim, e o mundo inteiro agora é de Cristo. Não, senhor. Cristo vem, elimina o exército do anticristo, começa a reinar em Jerusalém, e aos poucos,
o reino vai sendo expandido até dominar o mundo todo. Não é algo assim, ó, do dia para a noite. É um processo. Por isso que Salmo 2 fala que os reis do mundo vão começar a dizer, não, vamos sacudir, não queremos ficar debaixo do ungido do Senhor. E aí fala que Deus se ri deles. E olha, beija o filho, hein, porque se da ira, ele vai pegar vocês. É só ver que Jesus não vem cantando Imagine. Leia Isaías 63, Jesus não vem cantando Imagine e oferecendo rosas para as pessoas. Ele vem com uma espada afiada e vai sangrar muita gente. Só que esse reino, ele vem primeiro, né? E depois ele vai crescendo até tomar o mundo todo. Então é um processo. A gente vai falar disso mais pra frente. Né? Mas é bem lembrado essa questão da pedra que você citou aí. É porque eu sou um cara inteligente. Eu tô aqui. Sempre. Ô, Johnny, então a sugestão de leitura seria para essa live que passou e para a próxima, Daniel. Pode ler algumas Capítulos vezes. 2 e 7. Ah, mas pode ler tudo, né? O pessoal aqui é crente, o pessoal é bruto de leitura. É um livro pequeno, né, gente? Vamos ler tudo, é melhor. Algumas perguntas. Mas os 2 e o 7 são fundamentais. Para passar essa régua, então, nós estamos hoje nos pés e aguardando só a pedra vir e tomar conta do mundo. Aguardando os artelhos e a pedra vir depois. Muito bem. Perguntas aqui do nosso chat. Primeiro, você quer falar alguma coisa? Aqui o irmão colocou e depois apagou, eu já tinha anotado a pergunta, sobre o relógio dos 7 anos, que começou no dia 19 de setembro em Nova York. Você sabe alguma coisa disso? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sei. É um relógio ambiental, na verdade, né? Relógio ambiental ali para mudanças climáticas. Tem nada a ver com a escatologia? Olha, tem a ver pelo seguinte, né? O número 7 é muito, muito importante. Uma das coisas, por exemplo, que você tem, mas é uma questão de tradição, eu não posso colocar contexto bíblico taxativo nisso, mas há elementos bíblicos por causa do ano Shemitah. O ano Shemitah, para quem não lembra, são 7 anos, ou seja, você trabalha 6 anos, isso está lá em Levítico, você trabalha 6 anos e o 7º descansa. E o 7º descanso do Shemitah, no final do ano Shemitah, você tem a liberação das dívidas. Então as pessoas eram liberadas de dívidas, por exemplo, a cada 7 anos. Você tinha esse processo do Shemitah e outras coisas aconteciam, às vezes até mudanças de reinos. E é um período interessante porque 7 evoca aqueles 7 anos proféticos que a gente já conversou, dos 7 tempos lá atrás, né, dos 2.520 dias. Fala muito disso. E existe uma tradição que diz que o Messias viria no ano Shemitah. Por exemplo, o ano Shemitah, esse ano que nós estamos vivendo, não é um ano Shemitah. Por exemplo, o último ano Shemitah foi 2014, quando começou, e 2015. Então foi, se não me engano, setembro de 2014 a setembro de 2015, mais ou menos. O próximo ano Shemitah é agora, ano que vem, começa em setembro do ano que vem e termina em setembro de 2022. Então, se eu fosse apostar minhas fichas, por exemplo, numa boa época da festa das trombetas, onde o Messias pode vir, seria no ano Shemitah. Por quê? Porque ele marca essa questão de 7 anos e nós vimos na história recente algo parecido. Nós vimos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que tem elementos que começam no ano Shemitah, né? E vai terminar 7 anos depois, em 45. Né? Então ele tem esse interlúdio de 7 anos. E essa questão, por exemplo, dos 7 anos aí, desse relógio relacionado a questões ecológicas, digamos assim, né? Do biossistema da Terra, é de se levar em consideração. É como se Deus dissesse, é que nem o relógio do tempo do fim, sabe? Que fizeram lá em 47, e aponta para meia-noite, o relógio do Apocalipse, o famoso relógio do Apocalipse que tem da Universidade da Califórnia, desculpa, não vou lembrar, acho que não é da Flórida, é de São Francisco, Universidade de São Francisco, né? Esquece esse relógio do tempo do fim, que agora acho que está 1 minuto e meio para meia-noite, algo assim, ou 1 minuto e 40 para meia-noite. E é a mesma coisa, você tem mais um elemento, é mais um dos cartazes de Deus dizendo assim, olha, gente, fica esperto que eu estou voltando, fica esperto que eu estou voltando. Muito bem. Perguntas finais aqui, no reta final. Comentário do Tadeu. O anticristo vai reconstruir o Império Romano, tal qual como era, o califado otomano, o cavalo verde. O que você soma com esse comentário dele aqui, que eu sou um pouco perdido nisso aqui ainda. Porque tem a questão dos cavalos, né? Você tem aqueles 4 cavalos do Apocalipse. Que não é o nosso assunto de hoje. Cavalo. Não, a gente vai falar dele mais tarde. Mas é que tem um cavalo que algumas traduções nossas falam do cavalo amarelo. Mas a palavra em grego lá é chloros.
É tipo cor de Lembra de morto, né? clorofila? Cor de cadáver, não é isso? Exatamente. E lembra um pouco da questão da clorofila, que fala da questão da folhagem verde, né? Um verde meio amarelado, na Isso, verdade. é. Mas ele aponta para o verde. Por quê? Porque as cores dos cavalos, o que ele está se referindo é que as cores dos cavalos ali, que é preto, vermelho, né, branco e verde, nesse caso, né, ele lembra muito as bandeiras islâmicas. Se você pegar os países islâmicos em volta de Jerusalém, toda aquela região que a gente acabou de mostrar nos mapinhas ali, você vai ver que as cores predominantes estão sempre nessas quatro, né, envolvem essas quatro cores. Então existe uma jesuicidência, digamos assim, entre os reinos que cercam, islâmicos que cercam Israel, onde nas bandeiras, por exemplo, a Turquia tem lá o vermelhão, né, com aquela lua. Você tem, por exemplo, a Arábia Saudita, o verde, né, você tem várias cores ali. Se você pegar todos esses países e olhar, você vai ver geralmente é branco, ou é branco com vermelho, ou é branco, ou é vermelho com amarelo, ou é verde, ou uma junção dessas quatro cores. Então é uma curiosidade. E quanto à questão se será realmente otomano, islâmico ou romano, existe um movimento chamado Crislã hoje em dia. Vocês já ouviram falar do Crislã? Crislã é uma junção do cristianismo com o islamismo. Por quê? Porque o Islã veio do cristianismo em vários aspectos. Se você olhar no ano 600, mais ou menos, quando Maomé... Como diria meu falecido avô, é um jeito do viado não morrer e da onça não passar fome. Então, é um movimento que existe hoje, tentar juntar as duas religiões, né? E é uma possibilidade. Você pode ter uma possibilidade, na verdade, de você... Lembra? Assim como você tem um dos pés no Ocidente, que aponta para Roma indiretamente, e outro pé no Oriente, que aponta para o Império Otomano, por exemplo, Turquia, você não dá para negar uma possibilidade de uma junção, talvez, né, futura. Porque o movimento do Crislã, dessa junção de religiões, já existe há muito tempo, mas ele está ganhando cada vez mais força. Então é uma das correntes que a gente fica de olho, a gente não diz, né, com certeza vai ser assim, não, mas olha, fica esperto, fica de olho, porque pode acontecer. Tá acabando o tempo rapidão, Johnny. Qual é a Bíblia eletrônica que você usa? E se tem formato no aplicativo, tem? Eu uso a Olive Tree. Olive Tree, tá? Olive Tree. É a árvore de oliveira, digamos assim, em inglês, né? Olive Tree, você busca no site ou na App Store, por exemplo, do Android ou da Apple, por exemplo, você vai achar lá, Olive Tree. Ele é um aplicativo, você instala o aplicativo, ele é gratuito, tá? E você vai criar uma conta nele. Se você reparar na minha Bíblia, você vai ver que tem vários livros ali, porque eu posso ter várias Bíblias, eu tenho várias delas. Algumas são gratuitas, outras não. Aquela que eu uso especificamente, onde você passa o mouse em cima, ele mostra ali, né, o hebraico, o grego, o aramaico, o que for, e as raízes e tudo mais, aquela é paga, tá? É uma versão Almeida, revista e atualizada com Strongs, ou seja, dentro dela tem um dicionário Strongs associado. Por isso que eu clico em cima, ele abre o dicionário Strong ali, daquela palavra. Ela é paga e eu acho que está 29 euros. A vantagem é, já me perguntaram, eu vou dizer, você pode comprar ela na sua conta, por exemplo, e você pode instalar ela, eles permitem isso, você pode instalar no seu computador, por exemplo, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho no meu iPhone e eu tenho um Android. Nos três, eu entro com a mesma conta e eu posso baixar tudo que eu adquiri naquela conta, inclusive essa Bíblia, e eu uso às vezes neles, ou no tablet, por exemplo, também. Não tem problema, tá, gente? Johnny, perguntas importantes finais, responda com uma palavra só. Praia ou campo? Praia. Agora que o verão tá chegando, praia. No inverno, campo. O feijão é por cima ou por baixo do arroz? Tem que estar no arroz, não importa se está por cima ou por baixo. Eu gosto dos dois. Muito bom. Johnny, obrigado, irmão, mais uma vez pela sua amizade, sua generosidade de sempre. Já estamos estourados no tempo já. Obrigado, uma alegria de sempre. Sexta-feira que vem estaremos de volta agradeço. aqui. Eu aqui no meu velho querido Permitido banco. Deus. Muito bom. Johnny, obrigado, mano. Se Deus permitir, estaremos sexta-feira que vem de novo juntos. Um grande abraço. Vocês Amém. Um abraço para todo mundo. Pode mandar um abraço pro geral aí, para acabar. Pessoal, abraço. Deus abençoe. Tenha uma semana, um fim de semana maravilhoso e uma semana muito abençoada. Amém. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau!